O clima entre nós. Entramos no inverno de 2021 com a expressão crise hídrica em todas as manchetes. Mas você sabe de qual água que nós estamos falando? Por que faltou água? Essa crise hídrica é generalizada? Afinal, a nossa água é usada não só para geração de energia, mas também para o abastecimento das populações e para a agricultura. De qual água que nós estamos falando? Como é a boa chuva para o Brasil? O que regula a qualidade da chuva do nosso verão? E o que vem por aí? Poderemos ter outros verões problemáticos com falta de chuva? É sobre tudo isso e muito mais que eu converso agora com a minha colega meteorologista Patrícia Madeira. Ela é uma especialista em análise climática. Estamos começando o nosso inverno, que é o período normal de seca que nós sabemos na maior parte do Brasil, ou seja, é uma época em que chove pouquíssimo no país, né, ou na maior parte do país, e setores como a agricultura, ou mesmo a energia, ou mesmo as agências que controlam o abastecimento de água para as populações sabem que é um período de pouco ou nenhuma chuva. O nosso verão é que normalmente produz a maior parte da chuva na maior parte do país. E agora nós estamos justamente nesse ano de 2021 enfrentando aí manchetes novamente com crise de água, crise da energia, e aí muitas manchetes sobre os problemas da falta de água no país. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre essa nossa falta de água. Primeiro falando exatamente do nosso último verão, ou se você pudesse explicar melhor, o que é que faz a chuva do nosso verão? No verão, Jo, a gente tem sistemas que trazem essa umidade do norte do Brasil, da Amazônia, para o sudeste e centro-oeste do Brasil, e com a passagem das frentes frias, a gente tem um potencial maior de chuva. Então, é no verão que se concentram os maiores volumes no sudeste e centro-oeste, isso é muito claro, né? Impulsionados por isso, pelos sistemas, pela umidade que vem da Amazônia, você tem calor, você tem formação de instabilidade, frequência das frentes frias e os volumes de chuva são realmente altos no verão. Nesse último verão, o que aconteceu foi que a gente até teve chuva, a gente não pode dizer que foi um verão super seco, ou que a gente teve grandes bloqueios, né? O grande temor durante o verão é que aconteçam bloqueios atmosféricos, sistemas de alta pressão sobre o continente que impeçam a chuva, impeçam a chegada das frentes e a formação da instabilidade por calor. A gente não teve grandes eventos relacionados a isso. O problema é que a chuva caiu de forma desigual pelo Brasil, e aí levou a essa irregularidade da chuva levou às consequências que a gente tem agora de crise, principalmente, né, a crise hídrica, ela está relacionada ao setor de energia, não necessariamente a todos os setores do Brasil. Ou seja, o nosso verão 2020 e 2021, ele não foi assim muito ruim, né, como você diz, né? Você pode citar, por exemplo, um período úmido que nós tivemos muito problema com chuva? 2014, né, o verão de 2013 para 2014 e o verão de 2014 para 2015. Foram 2 verões que a gente teve influência muito forte de sistemas de alta pressão, bloqueios atmosféricos que duraram mais do que 45 dias sobre o sudeste e centro-oeste do Brasil, e foram verões muito ruins mesmo em volume de chuva e temperaturas super altas, né? Bom, aí é uma coisa natural, quer dizer, se você está faltando cobertura de nuvens, está faltando chuva, e aí você vai ter naturalmente, no alto verão, você vai ter temperaturas extremamente elevadas no país, né? Muito maiores do que elas normalmente seriam, né? Agora, assim, esse problema que a gente está vendo hoje de falta de água, né? Ele está afetando especificamente ou mais em quais setores? Eu pergunto isso, Patrícia, porque é o seguinte,
a nossa água, ela é usada não só para geração de energia, mas você vai, então, para abastecimento das populações e tem o uso para a agricultura, né? Mas a gente só está ouvindo falar mais dessa crise hídrica. Nós estamos tendo, por exemplo, dessa crise de energia. Nós estamos tendo problemas, por exemplo, com abastecimento de água nas cidades, ou a agricultura teve algum problema por causa dessa chuva do verão, que não foi assim tão excepcional? A agricultura no sul do Brasil, sim, né? A gente teve deficiência hídrica importante durante o período, durante os primeiros 5 meses, né? Em maio começou a melhorar, mas até abril choveu pouco. Durante os primeiros 4 meses a gente teve realmente uma irregularidade muito grande da chuva no sul do Brasil, e isso afetou a agricultura, sim. Né? E Mato Grosso do Sul, centro-sul de São Paulo, também foram afetados nesses primeiros 5 meses para abastecimento, ou para abastecimento não, com relação à quantidade de chuva para a agricultura. Né? Se você olhar, se a gente for falar de abastecimento humano, Curitiba continua em racionamento. Curitiba vem desde o ano passado com deficiência hídrica, e lá nessa região ali do centro-leste do Paraná, a gente tem realmente problema de abastecimento para a população. Então, o sul do Brasil, sentido, o sul do Brasil vem enfrentando um problema de falta de água desde o ano passado, né? Desde o ano passado, e Curitiba particularmente. A gente teve, Florianópolis teve seus problemas, mas depois regularizou. As cidades que ficam mais costeiras, né, Porto Alegre, Florianópolis, a situação melhorou um pouco mais rápido. Curitiba, embora esteja na faixa leste do Paraná, não melhorou ainda, né, apesar de ter a influência das frentes frias e tudo mais, os reservatórios ainda não se recuperaram, e a gente não teve. Eventualmente passa uma frente, tem um bom volume de chuva, mas não tem a constância da chuva, a regularidade necessária para que os reservatórios subam. Então, a gente pode falar que para o sul do Brasil foi bastante afetado em termos de agricultura, e particularmente o Paraná em abastecimento das pessoas. Quando a gente vai para o setor de energia, a gente não pode dizer que choveu no sul. Sim, choveu bem pouco. O sul ele foi bem penalizado nos reservatórios de... A verdade é que o sul tem reservatórios pequenos, mas mesmo no sudeste, onde precisa chover para a gente ter uma tranquilidade durante o período úmido, a gente não pode dizer que não choveu. Até choveu, mas choveu não no lugar certo. Tem uns lugares que a gente chama das caixas d'água, que é a divisa de caixas d'água, que é a divisa de São Paulo com Minas Gerais, Minas Gerais com Goiás, ali, aquela é uma região que precisa chover muito, precisa chover bem, e isso não aconteceu. Não foi totalmente deficitário, né? Para a agricultura no Sudeste, o verão foi bom, mas para a energia não foi tão bom assim. Então dá para falar em crise hídrica na parte de energia, mas não necessariamente de abastecimento humano. A gente pode falar de São Paulo, né? Cantareira, que 2014, 2015, a gente falou muito sobre isso, e agora a situação não está super confortável, está longe disso, mas também não é uma situação desesperadora por enquanto. Segundo a Sabesp, exatamente no dia 22 de junho, por exemplo, o Sistema São Lourenço, né, que é o que também hoje foi feito e que para ajuda no Cantareira, né, estava aí com quase 73% da sua capacidade, e o Cantareira com quase 46%. Não são índices assim tão ruins, né? É claro que a economia de água é desejada sempre, né? Isso independente de ter crise ou não, de ser verão ou ser inverno, mas realmente assim, eu acho que a gente tinha que separar um pouquinho, né? Você falando de São Paulo, por exemplo, a gente não pode dizer que estamos numa crise que vai faltar água em breve para abastecimento. Nem de racionamento, nem nada disso, está muito longe disso. É claro, né? Você falou, Jô, a gente vai falar para o resto da vida. É coisa que a gente não falava antes da crise de 2014, mas para o resto da vida a gente vai falar, tem que economizar água, a água é um bem precioso, tem que economizar água, tem que economizar energia, tem que economizar, mas em termos de abastecimento da cidade de São Paulo, não tem risco de racionamento. Não, né? Patrícia, nós sabemos, então, assim, que a nossa principal chuva é a chuva do verão. Agora, fenômenos como El Niño, Laninha,
né, mexem muito com o nosso padrão de chuva. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que cada um desses fenômenos atmosféricos oceânicos afetam a qualidade da chuva do nosso verão. Vamos lá. Para o sul do Brasil, por exemplo, anos de Laninha, o nosso último verão foi sob influência do fenômeno Laninha, Pacífico equatorial um pouco mais frio do que o normal. E a gente passou um verão em influência de Laninha, e no sul do Brasil, o maior efeito da Laninha é deixar a chuva abaixo da média. Foi o que a gente viu. Né? Teve outras influências, mas uma super importante foi a Laninha para o sul do Brasil ficar abaixo da média. Já no Nordeste, a Laninha tem a influência de deixar a chuva um pouco acima do normal. Então, muito do que a gente viu da cheia do Rio Negro, né, o Rio Amazonas, super com um volume muito acima do normal, relacionado também à influência do fenômeno Laninha. E a parte norte do Nordeste, que teve uma chuva... não foi a melhor das chuvas, mas também não foi ruim, também tem um toquezinho de Laninha. No Sudeste e no Centro-Oeste, a Laninha ela não tem uma influência direta no volume de chuva, ela tem uma influência direta na característica da chuva. Né? Normalmente os anos de Laninha, os verões de Laninha, são menos quentes no Sudeste e no Centro-Oeste, e em algum momento existe uma favorabilidade de formação de zacas, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, que é a chuva boa. Né? A gente teve até a formação de zacas, o setor de energia espera muito pelas zacas no verão para encher os reservatórios, só que elas ficaram um pouco mais a norte do que seria normal e não encheram as nossas caixas d'água. Mas o normal é isso, é que a gente tenha temperaturas mais amenas no Sudeste e no Centro-Oeste e uma chuva mais ou menos regular. O que aconteceu, de fato, foi que a chuva caiu no lugar errado para o setor de energia. Para abastecimento, foi irregular, mas suficiente. E para a agricultura, ela caiu no lugar certo. E o El Niño, qual é a influência de um El Niño no nosso período úmido? O El Niño, ele é um pouquinho mais capcioso do que a Laninha, né? O El Niño, ele traz mais chuva para o sul, menos chuva para o norte e para o nordeste, né? Para a parte norte e do nordeste. Então, o El Niño, ele tem uma influência que seria oposta para o sul e para o nordeste do Brasil, e para o sudeste e centro-oeste, a característica do El Niño é de temperaturas mais altas do que o normal. Então, em anos de El Niño, a gente tem muito temporal. Você tem calor e tem umidade, começa a formar as nuvens, os cúmulos nimbus, né, que a gente gosta de falar, e você tem muita tempestade. São os anos que tem muita enchente nas cidades grandes, que não dão conta de escoar o volume de chuva dos temporais. Mas temporal cai em qualquer lugar. Não, cai em qualquer lugar. Nas cidades que a gente... Nas grandes cidades é que a gente vê mais essas enchentes que sobe rapidinho e, teoricamente, elas esvaziam também rapidinho. Mas tem mais uma característica do El Niño. O El Niño, ele tem normalmente, em anos de El Niño, o período úmido começa um pouco mais tarde. Né? Normalmente, o que a gente vê é em outubro começarem as pancadas de chuva, já começar a ter mais umidade. Em anos de El Niño, isso vai acontecer lá para novembro, um pouco mais para frente. Então, depois se você está numa crise hídrica, né, não é muito bom pensar que o próximo fenômeno que vai acontecer é o El Niño, porque, teoricamente, pode atrasar um pouquinho o período úmido. Nós saímos aí de uma laninha, estamos agora numa neutralidade, né? A expectativa de transcorrer o nosso inverno numa neutralidade e também a nossa primavera em neutralidade. O que é que nos espera, se já há uma possibilidade de falar sobre isso para o verão 2021-2022? Esse ano está bem complicado, Jô, falar da expectativa se a gente vai ter El Niño ou se a gente vai ter Laninha no último trimestre do ano. Está bem, bem difícil mesmo. Olhando, a gente, para fazer essa avaliação, a gente olha o que está acontecendo em profundidade no Oceano Pacífico Equatorial, e olhando por ali, a expectativa, ou o que a gente enxerga, é que tem uma grande possibilidade da gente ter um El Niño no final do ano. Só que os modelos numéricos não concordam com isso. Os modelos numéricos dão uma indicação maior para uma Laninha. Então, como a gente ainda está numa certa distância de previsão, por enquanto eu não indicaria para que lado vai.
eu acho que a gente vai ter que esperar mais 2 meses para a gente ter certeza dessa previsão do último trimestre. O que os modelos indicam, agora não falando de El Niño e de Laninha, né? Mas o que os modelos indicam é que o período úmido não atrasa. Né, ele começa lá em setembro, isso é muito bom, começa a ter as primeiras pancadas de chuva. Esse é um sinal positivo. Sim. Mas para o próximo verão não tem a expectativa de que ele seja muito, muito chuvoso. Então a chuva vai bem em outubro, vai bem em novembro, lá para a metade de dezembro ela deve parar, em janeiro deve ser abaixo da média. Então está um pouco longe. Quando a gente fala de crise hídrica para a energia, a gente precisa lembrar que tem outras fontes, né? Não é só a energia, não é gerada só por água mais, né? Não, tem outras alternativas. Então não dá nem para a gente falar, não, a gente não vai sair dessa crise nunca mais, porque o próximo verão não, porque tem outras alternativas e tem outras coisas que podem ser usadas. Mas em termos de abastecimento, de agricultura, agora a gente está um pouco apreensivo pensando que janeiro pode não ter toda a chuva necessária. Mas ainda está longe, eu acho que ainda pode ter algumas pequenas variações. Esse fator é bastante interessante, né? Que nós estamos agora mudando, quer dizer, na nossa conversa, quando a gente começa a falar de abastecimento, de energia, né? Agora a gente realmente já coloca pesos de eólica, peso da geração de energia solar, coisa que a gente praticamente não colocava, né? Não. Eólica, Jô, a eólica realmente ela tem um peso muito grande, já tem um peso grande, ela em alguns momentos desses últimos 5 meses, toda a geração eólica do Nordeste foi suficiente para abastecer o Nordeste, ou seja, não precisou de outras fontes. A solar ainda é pequenininha, mas vai crescer muito e tem que crescer mesmo, mas a eólica realmente ela é muito importante, principalmente lá na região Nordeste, mas a gente sabe que tem uma intermitência, então sempre causa alguma preocupação. Mas a gente tem a geração térmica, é mais cara, mas ela também abastece e tem muita energia nova entrando no sistema, isso é importante. Para abastecimento humano é que já não é bem assim, tem que chover de verdade. Tem que chover de verdade, exatamente, tem que chover no lugar certo. E o problema, Patrícia, é que quando a gente fala de energia, fala aí de térmica, né? A gente sabe que a térmica não é das melhores coisas da vida, né? E além do mais, a conta fica muito alta, né? Nós já estamos aí com bandeira 2 e sabe lá Deus quando é que a gente vai sair, né? E a outra questão é o impacto ambiental, né? Exatamente, que a produção de energia limpa é mais do que nunca desejável, necessária e na verdade, a nossa meta. A meta do Brasil também é de aumentar cada vez mais a sua energia limpa. Patrícia, para a gente encerrar um pouquinho, eu queria que você comentasse um pouco de um outro fenômeno climático que muitas vezes a gente coloca também nessa discussão quando a gente fala de produção de chuva, né? De forma geral. Não estamos nem falando da produção da chuva para agricultura, para abastecimento de cidade, nada disso, mas da nossa produção de chuva. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, então, de como é que funciona a oscilação decadal do Pacífico, o que é esse fenômeno e qual é a influência que isso tem, né, na nossa chuva, no nosso período úmido. Tá, a oscilação decadal do Pacífico, ela é uma variação também de temperatura superficial de oceano, só que ela ocorre no Pacífico Norte. Então, imagina o El Niño, o El Niño e a Laninha, a gente está falando de uma área ali do Pacífico Equatorial, e a oscilação decadal do Pacífico é uma variação também que acontece no Pacífico Norte. É semelhante, só que os períodos são muito diferentes, né? Um ciclo de El Niño e Laninha, antigamente durava 7 anos e meio, e agora ele está reduzido para 3 anos e meio, né? Entre um El Niño e uma Laninha,
Antigamente eram 7 e agora já está 3,5. Então, as coisas, enfim, o mundo está evoluindo e andando muito rápido. A oscilação decadal do Pacífico, esse período, que hoje deu em 13 anos e meio, de lá é de 25 a 30 anos. E quando a gente está em a fase positiva da oscilação decadal do Pacífico, o hemisfério sul dificilmente tem deficiência de chuva, né? E na fase negativa, o começo da fase negativa não é muito crítico, o meio da fase normalmente é o mais crítico, e aí depois tem que ir passando. Bom, por que eu estou falando isso tudo? A gente entrou na fase negativa, quando o hemisfério sul tem deficiência de água, em 1999. Foi aí que começou a fase negativa da oscilação decadal do Pacífico. Lá em 2012, 13, 14, foi mais ou menos o meio. E sempre acontece isso, o pico da crise hídrica acontece no meio do ciclo da oscilação. Então, foi ali, entre 12 e 15, que a gente teve o pico da crise hídrica, de fato, a gente viu isso em todos os setores, né? Aí foi ruim para a agricultura, foram aqueles sistemas de alta pressão que se estabeleceram e não chovia por nada no Brasil inteiro, foi realmente crítico. E agora a gente já saiu dessa fase muito crítica, mas não regularizou ainda, né? A gente é como se você esvaziasse o copo, né? O que a gente fez lá em 14, 15, principalmente, foi que o copo esvaziou. E agora a gente está colocando de pouquinho em pouquinho, né? Tá difícil encher o copo de novo. E a gente não deve encher o copo até 2025, 2028, por aí. Então, eventualmente, inclusive, a gente até joga um pouquinho, foi esse verão, a gente até joga um pouquinho de água fora desse copo que a gente está tentando encher. Então, não é tão crítico quanto foi lá atrás, mas a gente não está confortável, né? Ainda não, a gente não está com o copo cheio para falar que venha mais uma crise hídrica, não pode. Às vezes ela não é tão severa, né? Tem até alguma chuva, mas como o meu copo ainda não chegou nem na metade, então qualquer água faz falta. É isso que está acontecendo agora. Então, o resumo a gente está sobre a fase fria da ODP. Fazia tempo que ela não ficava tão forte nessa fase fria, ela está bem forte agora. Ela tem oscilações, sabe? Então, em algum momento era um pouco mais forte, um pouco menos forte, e agora ela está bem forte. E a gente não tem uma expectativa de verões super, super chuvosos e sabe, reverter todo esse quadro, pelo menos nos próximos 4, 5 anos. Ou seja, nós ainda poderemos ter problemas nessa oscilação do nosso período chuvoso, nessa qualidade do nosso período chuvoso nos próximos verões, né? Quando a gente fala, por exemplo, de abastecimento aqui para os reservatórios de abastecimento das populações, por exemplo, a gente sempre comenta aqui, né, que um temporal não enche o reservatório. Quer dizer, não adianta você ter temporal, ou, por exemplo, ter temporal aqui em São Paulo, não adianta. Se ele não cair lá na divisa de São Paulo com o sul de Minas, não vai encher as principais represas, né, que compõem o sistema Cantareira, por exemplo. Não, tem que cair no lugar certo e do jeito certo, porque também chover 100 milímetros em uma hora, você perde essa água, não dá conta, transborda e você não consegue guardar água. Pode chover 100 milímetros, é bom e tal, mas que seja num ritmo bom, né, para não ficar transbordando tudo. E a gente sabe também, Patrícia, que em situações onde você tem uma deficiência muito grande, quando a gente teve a grande crise lá em 2014, né, nós começamos a sair dessa crise, quando começou a voltar a chover direitinho, foi no final de 2015. Mas a gente sabia, não é um verão com um volume de chuva mais avantajado que vai resolver o problema de uma crise, né, de um nível tão baixo. Então, assim, eu acho que isso também pode valer aí para o que está acontecendo agora, né? Quer dizer, você já está dando a informação de que nós ainda poderemos ter problemas nos próximos verão com a qualidade da nossa chuva por causa da oscilação decadal do Pacífico, e por cima dessa fase negativa dela, você tem as variações, El Niño e Laninha, porque aí os efeitos vão se sobrepondo. Vão se sobrepondo, exatamente. Então, exatamente.
Mesmo em anos que tem muita chuva, quer dizer, a gente pode citar até janeiro, fevereiro de 2020, né, que teve muita chuva em cima de Minas Gerais e nem assim a gente teve uma abundância de água em reservatório de energia, por exemplo. Até acontece da gente ter verões com bastante água, mas não tem regularidade. A forma como a chuva se espalha não é regular, e aí fica faltando em algum lugar. Olha, Patrícia, muito legal os seus esclarecimentos e eu agradeço muito pela sua disponibilidade de ter conversado de novo comigo aqui. O Clima Entre Nós fica por aqui, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, que tenha lhe trazido mais conhecimento, e você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail, podcast@climatempo.com.br. As suas críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Muito obrigada pela sua escuta e até a próxima.